Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a paz seja com todos. Amém? Que alegria estar aqui nessa igreja tão linda, tão viva, tão cheia do Espírito Santo. E num grupo tão seleto, com tantos pastores aqui, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu estava ali no banco e eu estava dizendo, meu Deus, como é difícil quando você tem um grupo tão seleto assim ministrar, né? Eu sou a pessoa mais improvável para estar aqui nessa noite. Pode ter certeza, no final você vai entender por quê. Eu sou a pessoa mais improvável para estar aqui, mas Deus quis assim, e eis-me aqui, Senhor. Amém? Glória a Deus. Pastor Oséias é um amigo, a gente se conheceu não tem muito tempo, mas o Espírito Santo já testificou no meu coração. E eu não sou pastor itinerante, na verdade, agora eu tenho saído um pouco, mas por amor a Jesus, eu gosto de estar na minha cidade, na minha igreja. Amém, queridos? E estar aqui realmente é um privilégio. Eu tive a capacidade de me perder em Guaíba, né? mas me achei depois, glória a Deus. Queridos, quanto tempo eu vou ter aqui, pastor? Deixa eu marcar o horário, é 8h20. Eles vão meu Deus, vocês vão me fazer sinal aí, né? Glória a Deus. Queridos, pastor Oséias também pediu para eu falar um pouquinho sobre a igreja. E eu não vou entrar na palavra ainda. Eu vou falar um pouquinho daquilo que eu estou vivendo em Itajaí. Há 9 anos atrás eu plantei uma igreja numa oficina com 8 pessoas. Eu, a minha esposa e os meus 2 filhos e mais 4 pessoas. Essa é minha família. Deixa eu apresentar a Michele. Sou casado para sempre com a Michele e sou pai para toda a vida dos filhos mais lindos do mundo, que é o João Pedro, 15 anos, e a Isabela, de 9 anos. Sabe por que os meus filhos são mais lindos do mundo? Porque são meus. Ou o filho do vizinho é melhor que o seu? Não. Então, você não está na igreja mais linda do mundo? Amém. Para você, a Bethel aqui em Guaíba, pastor Oséias é o pastor mais lindo do mundo, sim ou não? Sim. Amém, querido. Você tem que amar e valorizar aqueles que estão próximos. Esse foi fraco? Então vou dar outra oportunidade. Pastor Oséias é o pastor mais lindo do mundo? Sim. Ei, tu és amado e celebrado aqui. Então aqui está a minha família, um presente de Deus. Eu vou falar muito sobre a minha família hoje. E para mim é um sonho realizado. Família é um tesouro, é a estrutura. E eu tenho uma esposa linda, uma esposa abençoada. E Deus tem feito grandes coisas. Michele é um milagre. Eu costumo dizer que ela já ressuscitou várias vezes. Michele já teve lúpus, já teve púrpura, já caiu juntamente de um ônibus. O ônibus caiu lá próximo a Itajaí, Navegantes da ponte, o ônibus indo para o Retiro, morreu 7 pessoas, a pastora e mais 6 amigas da Michele. A Michele criou um tumor no pâncreas e foi operada depois de 2 anos. Então Michele é um milagre, mas está aqui para a glória de Deus, servindo ao Senhor e está trabalhando na obra. Eu vim para o Rio Grande do Sul e ela ficou em Santa Catarina cuidando da igreja. Amém, queridos? Eu quero também, antes de compartilhar então, vamos para minhas redes sociais. Você pode me acompanhar no Instagram. Meu Instagram é Júnior Rostirola. Eu também tenho um site, juniorrostirola.com, que é sobre o meu livro. Você pode inclusive baixar um capítulo do livro gratuitamente para você entender o livro que eu escrevi. Eu vou falar no final, é um livro sobre paternidade. Encontrei um pai, no final eu compartilho com a igreja. E você pode também me acompanhar no Instagram, no Facebook ou até mesmo no YouTube, através do canal da igreja, Igreja Reviver de Itajaí. Amém, queridos? Então vamos lá. Vamos à parte mais importante. A parte mais importante é a palavra de Deus essa noite, é aquilo que Deus quer falar conosco. Então diga comigo assim: Espírito Santo, ministra nessa noite, através do teu filho, e que eu possa entender os teus apontamentos para a minha vida. Que assim seja.
Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Queridos, então, como eu estava dizendo, há 9 anos atrás eu plantei uma igreja com 8 pessoas numa oficina. Depois de 20 provas com Deus, eu não tenho tempo para compartilhar com você, mas eu sempre fui muito temente a Deus. E eu decidi dar um passo. Conforme eu vou falando, eu vou pedindo as fotos, amém, queridos? Senão o pessoal vai ficar prestando atenção mais nas fotos do que em mim. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, porque eu entendo que você não vai sair daqui dessa noite como você entrou. Você vai sair diferente. Porque senão não serve nós estarmos na presença de Deus. Não serve nós ouvirmos a palavra, porque eu entendo que todos nós estamos em processo de melhoramento. E nós começamos então essa igreja numa oficina. E aqui nós já tínhamos cerca de 2 meses de igreja. Tinha 240 cadeiras de plástico, e a igreja estava lotada de cadeira, né? Porque gente não tinha, mas tinha uma promessa, tinha uma palavra, tinha uma convicção no meu coração, porque Deus tinha falado comigo. E eu nunca tive medo e nunca tive receio de cadeira vazia. Muitas pessoas chegavam para mim e diziam: tira um pouco de cadeira, pastor, para dar a impressão da igreja mais cheia. Eu disse não. Aquele que prega para 1, prega para 2, prega para 50, para 100, para 1000, é a mesma coisa. Eu não tenho problema se a igreja está cheia ou vazia. A questão é que eu aprendi que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Um dia eu encontrei um pai, e isso é o que importa. E assim a gente continuou. Em 1 ano a igreja já estava lotada. Você pode ver a segunda foto. A igreja estava cheia. Eu já estava fazendo 3 cultos aos domingos. 3 cultos aos domingos, porque não cabia mais o povo. Nós já estávamos com um número bem expressivo de pessoas. E nós estávamos com um grande problema. O problema é que esse lugar que nós estávamos era pequeno. Era 300 metros quadrados. Era um lugar que só tinha um banheiro. O banheiro ficava dentro da igreja. Eu orava para que ninguém sentisse dor de barriga, porque senão acabava com o culto. Era mais ou menos assim. Quantas pessoas não permaneceram na igreja porque não tinha estrutura? Não tinha uma sala para as crianças, não tinha. Então a estrutura já estava me prejudicando. E um dia eu estava numa vigília com 20 pessoas, e nessa vigília Deus falou fortemente ao meu coração. O Espírito Santo soprou no meu ouvido e ele disse: Júnior, atravessa a rua e unge o terreno que está na frente. Mas o terreno que o Espírito Santo estava me impulsionando a ungir, aí e orar naquele terreno, era um terreno avaliado em R$1 milhão. Eu quero que coloque agora a foto do terreno. É esse terreno aí. É um dos melhores lugares de Itajaí. É a primeira entrada da universidade. Esse terreno avaliado em R$1 milhão. Ele estava alugado para uma empresa de pedras. E eu lembro que nós fomos para este ambiente, atravessamos a rua. Essas 20 pessoas no meio da madrugada pareciam ser de macumba. Você imagina, nós tudo lá. Irmãos, eu sei que a Bíblia diz que o óleo é para ungir os enfermos, mas eu uso óleo para tudo, até para fritar banana. O que eu quero dizer com isso? Eu uso óleo. Eu levei 1 litro de óleo, eu derramei nesse terreno. Eu pedi para cada irmão da igreja pegar um punhado de pedra e lançar nesse terreno e profetizar que essas pedras se transformariam em famílias restauradas, em famílias curadas, em famílias na presença de Deus. E ali eles começaram então, porque eu tenho um povo que acredita e confia no profeta que Deus levantou. E eles começaram então a profetizar naquele terreno. E nós começamos a profetizar nesse terreno. Eu tinha R$3 mil na conta bancária. Eu nunca trabalhei com dinheiro no banco. Se Jesus voltar hoje para buscar a sua igreja, Ele não pega uma conta bilionária na igreja Reviver. Sabe por quê? Tudo que entra eu invisto em vidas. Nós voltamos, isso era uma sexta-feira, 4 dias depois. Diga comigo, 4 dias depois. Eu estava varrendo na frente da igreja. Eu era o único funcionário na época da igreja. Eu já tinha alguns projetos sociais que eu quero ver se eu consigo compartilhar alguma coisa
com vocês hoje. Talvez amanhã de manhã, se eu conseguir, eu vou estar novamente aqui para compartilhar mais algumas coisas que eu estou vivendo em Itajaí. 4 dias depois, eu estava varrendo na frente da igreja, chegou um senhor de bermuda, e ele disse: eu queria falar com o pastor da igreja. Eu disse: eu sou o pastor da igreja. Ele disse: mas você é o pastor presidente do ministério? Eu disse: sim, eu sou o pastor presidente. Eu queria conhecer a sua igreja. Eu entrei naquele galpão, dei uma volta olímpica naquela 240 cadeiras, e no final mostrei o banheiro e eu disse: essa é a igreja. Ele disse: eu nunca entrei numa igreja evangélica, estou entrando pela primeira vez hoje. Ele disse para mim o seguinte: pastor, eu sou o proprietário do terreno aqui da frente. Quando ele falou aquilo, irmãos, eu gelei. O senhor quer um café, um cappuccino, um chocolate quente? Ele disse: eu sou o proprietário do terreno aqui da frente. E assim, eu nunca entrei numa igreja evangélica, mas todos os dias que eu passo aqui na frente, na Contorno Sul, que eu olho para a sua igreja, algo me diz que eu tenho que fazer algo por você. E eu estou com quase R$1 milhão na conta bancária, e eu quero te oferecer e te fazer uma proposta, se você aceita ou não. E eu disse: qual é a proposta? Ele disse: eu sinto algo dentro de mim que eu tenho que construir uma igreja para você. Resumindo, ele construiu uma igreja em 6 meses, sem eu pagar R$1. A minha resposta foi: eu vou pensar. Não, tem coisas que não precisa orar. Deixa eu ensinar algo nessa noite. Tem coisas que não precisa orar, porque já foi orado. Talvez você esqueceu. Em 6 meses ele construiu um prédio avaliado em mais de R$3 milhões. Coisa mais gostosa que existe na vida é você comprar e outro vir pagar conta. Irmãos, não tem explicação isso. E aí eu quero mostrar para vocês, essa é a igreja que ele construiu. Uma igreja linda, para quase 1.000 pessoas. Aqui é chique, água com gás. Ah, mas descobriram que eu gosto de água com gás, provavelmente, né? Então, queridos, a igreja foi construída e nós permanecemos 6 anos nesse lugar. Há 2 meses atrás aconteceu um outro milagre, e eu sou muito grato ao Deus que eu sirvo, porque em 6 anos essa igreja ficou pequena. Eu fazia 3 cultos, e há 2 meses e meio atrás eu fazia cultos com cerca de quase 200 pessoas para o lado de fora da igreja. Isso no último culto da noite. Não tinha mais estacionamento, não tinha mais cadeira, não tinha mais. Eu perdi muita gente. E eu comecei a ficar desesperado também, porque eu disse: Deus, e agora para onde eu vou? E o mesmo Espírito falou para mim: da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer. E naquele momento eu fui impulsionado a sair e ungir os terrenos da cidade. Irmãos, nós somos tão loucos de ungir os terrenos lá da cidade, que eu tenho um membro da igreja, que ele tem um avião de pequeno porte. Ele e a sua esposa sobrevoaram Itajaí, derramando óleo em terrenos na BR-101 de 300 e poucos mil metros quadrados. Filmaram e me mandaram no WhatsApp. Sabe por quê? Porque não há limite para Deus. Eu acho isso tão lindo. E eu penso que Deus, Ele olha para nós e Ele celebra, porque Ele sabe que realmente tem filhos que confiam plenamente nele. Se Ele vai dar ou não vai dar, a gente não sabe. A gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. E eu comecei a ungir terrenos, e apareceu um terreno de 12 mil metros quadrados na cidade. Quero compartilhar com você esse terreno, no centro da cidade, avaliado em R$20 milhões. E quando eu olhei para esse terreno, eu disse: é esse terreno, testificou no meu coração. O porto da cidade fica logo ali. Da igreja dá para ver o porto da cidade, para você ter uma ideia. É um dos melhores terrenos de localização na cidade. Todo esse quarteirão. Eu sentei com o proprietário, eu com R$1.850 na conta bancária, eu assinei o contrato. Eu assinei o contrato. Quando nós saímos do cartório,
Os meus pastores auxiliares, tudo meio que branco. Eu disse, vamos lá para o terreno. Chegou lá no terreno, eu disse, Deus, e agora? Como é que eu vou construir uma igreja aqui? O terreno não tinha esse galpão ali que está ali. Essa foto, ela já foi depois que a gente tinha começado a construir. E a primeira oferta que eu recebi foi de um ímpio. Eu estava no terreno orando e entrou um carro, um amigo meu, juntamente com outro moço. E quando eles desceram, me cumprimentaram. Eu abracei meu amigo, cumprimentei a pessoa que estava com ele. E ele disse, olha, o que você quer fazer aqui? Eu disse, aqui eu quero fazer uma igreja, aqui eu quero fazer uma escola, aqui vai ser área de esporte, aqui vai ser área do mercado solidário, dos projetos sociais, aqui vai ser um prédio administrativo, aqui vai ser... Eu compartilhei tudo, porque eu já tinha visão na minha mente, aquilo que Deus tinha me mostrado. E no final ele disse para mim o seguinte, olha pastor, eu não lhe conheço só de ouvir falar, mas eu sou engenheiro aqui na cidade e eu quero ofertar toda a parte de engenharia para fazer o projeto. A primeira oferta que nós recebemos foi 300 mil reais desse engenheiro, de uma pessoa que nunca entrou numa igreja. Deixa eu profetizar nessa noite, vai chegar ofertas aqui, pastor Oséias, de ímpios, porque é promessa para as nossas vidas, é promessa para as nossas vidas. Deus, Ele faz coisas lindas. E aí então nós começamos a construção com R$1.850 na conta bancária, um templo que iria custar R$4 milhões. E para a glória de Deus, ano passado a gente começou a construção, e esse ano a gente pôde inaugurar. Você pode ver algumas fotos aí. Enquanto vai passando as fotos, olha só como ficou linda a igreja. Inauguramos tem 2 meses. Deus é bom demais, igreja. Deus é lindo. Deus traz à existência as coisas que não existem. Um lugar para 3.000 pessoas sentadas por culto. Tem 2 meses que nós inauguramos. Agora vocês entenderam por que eu não gosto de sair de Itajaí, né? Eu tenho muita gente para cuidar. Mas o Espírito Santo tem falado tão forte ao meu coração, que Ele vai me usar para poder curar pessoas, transformar a realidade de pessoas. Quando eu pisei aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu em pensamento comecei a orar. Eu disse, Deus, por que Tu me trouxesse para cá? Eu não quero simplesmente sair da minha cidade, sair da minha igreja, deixar minha família para simplesmente só ministrar a Tua palavra. Eu quero que Tu me use poderosamente, eu quero transformar realidades. E há uma promessa sobre as nossas vidas, que aonde nós colocarmos as plantas dos pés, ali o Senhor vai ordenar as bênçãos. E eu creio muito nisso, eu creio muito nisso. Eu creio nessa palavra piamente. E Deus tem tocado fortemente ao meu coração para viajar o Brasil inteiro. Eu tenho recebido convites, e os próximos meses, até dezembro, minha agenda nem tem mais dia para eu estar ministrando. Por quê? Porque é Deus fazendo, não porque eu quero ser conhecido, não, longe de mim disso. Eu falei para o menino que está comigo, né, um filho, meu assistente, o Marlon. Eu estava dizendo, olha filho, longe de mim ir só para a igreja para ministrar em aniversários, ministrar, não, eu vou aceitar convites que tenham propósito, para eu levar algo que aquela igreja está buscando.
E o pastor Oséias disse que vocês estão aqui falando muito sobre paternidade. Eu acabei de lançar um livro sobre paternidade, então tem um propósito pela qual eu estou aqui. Eu quero trazer uma palavra hoje que vai falar sobre paternidade. E antes de eu iniciar essa palavra, eu gostaria que você abrisse seu coração, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias nessa noite. Eu não vou sair daqui deste lugar sem Deus fazer tudo o que tem que fazer nesta noite, nessa igreja. Independente se você é líder, se você é pastor, ou se você é ovelha, todos nós estamos em processo de melhoramento. E aqui não é um hotel para santos, aqui é um hospital para doentes. Todos nós estamos sendo transformados. Há 3 anos eu fui curado, já pastoreando a igreja Reviver. Eu fui curado de algo que me paralisava numa determinada área da minha vida. E até hoje, Deus tem ministrado ao meu coração. Eu estava ministrando agora, ontem, na PIB Life, lá em Cachoeirinha. E Deus me trouxe assim um insight, algo que ministrou profundamente no meu coração. E eu disse: Espírito Santo, pode fazer, porque eu reconheço que eu preciso de cura todos os dias. Eu reconheço que eu luto contra a orfandade todos os dias. Eu reconheço que eu luto contra a timidez todos os dias. Eu reconheço que eu luto contra a religiosidade todos os dias. Essas são as minhas lutas. E eu reconheço tudo isso. E eu quero nessa noite ministrar um pouquinho. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso de número 11 em diante. Isso. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Eu trouxe no multimídia aqui para te ajudar. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, diga comigo, cheio de compaixão, correu para o seu filho, lhe abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. O que tem dirigido a sua vida? Todos nós somos dirigidos por algo. E a pergunta nessa noite é: o que tem dirigido a sua vida? Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. Nesse momento, você pode estar sendo dirigido por algo não tão bom.
Você pode estar sendo dirigido não pelo mover do Espírito Santo, não pela vontade de Deus, não pelo propósito que o Pai de amor tem, mas você pode estar sendo dirigido pelas suas emoções, você pode estar sendo dirigido por tantas outras coisas, lembranças dolorosas, você pode estar sendo dirigido por traumas, por um abuso na infância que você nunca falou para ninguém, e hoje você lidera e você não tem coragem. Por que você não tem coragem? Porque até os dias de hoje, Satanás te aprisionou e disse que isso é vergonhoso, você não pode colocar isso para fora. Talvez você está sendo dirigido por um vício, por uma palavra decretada na sua vida de maldição. Talvez os seus pais falaram de forma inconsciente algo que até hoje martela na sua mente. A questão não é tanto o coração, é o que nós temos muitas vezes na mente. O que tem dirigido a sua vida? O que tem dirigido você? Seja sincero com você mesmo, seja sincera. Você precisa entender o que está dirigindo a sua vida. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir a sua vida neste momento. Mas você precisa entender que todos nós fomos criados para sermos importantes, porque somos filhos e filhas de Deus. Ou seja, toda árvore, toda planta tem o DNA do extraordinário. Se você pegar uma semente, eu não tenho uma semente aqui em mãos, mas vamos supor que isso aqui seja uma semente, é algo insignificante. Se eu jogar no chão, eu vou passar por cima e nem vou notar. Mas uma semente de uma árvore frutífera, ela tem o DNA do extraordinário, e para ela realmente dar frutos, ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada, ela precisa ter cuidados, e ela precisa estar no lugar certo, porque uma semente neste ambiente aqui vai morrer, não vai levar muito tempo, vai morrer. Se uma semente tem o DNA do extraordinário, imagina você, que é a imagem e semelhança de Deus. Imagina você, que foi criada imagem e semelhança de Deus Pai. Você tem o DNA de Deus. E por que você está vivendo abaixo da média? Por que você está vivendo uma vida comum? A partir do momento que eu descobri que eu sou filho, e se eu sou filho, eu tenho direito do reino, eu olho para a oração que Jesus deixou para mim e para todos nós: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o quê? E depois, venha o quê? O teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu aprendi na vida que tudo que a Bíblia diz que eu tenho, que eu posso, eu quero. Então o meu desafio é trazer o reino dos céus para a terra, é viver o sobrenatural, é viver na contramão deste mundo. Por muito tempo, eu vou compartilhar daqui a pouco, por muito tempo eu acreditei nas mentiras de Satanás, por muito tempo eu acreditei nas mentiras do diabo sobre a minha vida, sobre a minha família. Por muito tempo eu estava sendo dirigido por tantos traumas, eu estava sendo dirigido por várias circunstâncias, menos dirigido pelo mover, pelo Espírito Santo de Deus. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu o seguinte: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. Esse jovem não tinha entendido de fato quem ele era. Esse jovem não sabia qual era a sua identidade.
ele estava em crise, e ele escreveu algo que me chamou muita atenção, quando ele diz: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo, e nem ao menos sei o que. Estava totalmente perdido, sem um significado, e sem um significado a vida não tem relevância, não tem esperança, não tem o porquê você está nessa terra. Sem um significado não tem porquê. Nós precisamos decidir ser guiado pelas circunstâncias ou descobrir de fato o propósito pela qual nós fomos criados por Deus. Tudo que você precisa é fazer uma escolha, e a partir do momento que você decide, você então começa a entender o porquê que você foi criado, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso que você precisa ter uma paternidade bem resolvida com Deus. Você precisa entender a sua filiação, entender Deus como Pai, um Pai de amor. Porque a partir do momento que você tem a paternidade, você descobre o propósito, e quando você descobre o propósito, você segue o seu destino, você sabe o porquê você está nessa terra, e você sabe o que você pode fazer. Aquilo que o apóstolo Paulo entendeu, e ele, em todo o tempo, ele vai demonstrar que ele poderia fazer muito mais do que estava fazendo. Ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Assim como eu posso conquistar, como eu acabei de mostrar para vocês um testemunho lindo que eu conquistei, mas eu posso derrubar todas as mentiras do diabo ao meu respeito e viver as verdades de Deus. Quais são as mentiras que você tem acreditado? Quais são as mentiras? Quais? Entenda que ser dirigido por propósito parte do princípio de saber quem você é, resolver o problema que está em seu coração. E qual o maior problema que está em seu coração? Não é conta para pagar amanhã, não. Não é, esse não é o maior problema, não. O maior problema da humanidade é a orfandade. Sabe por quê? O primeiro órfão que o mundo teve foi Satanás, porque ele não aceitou Deus como pai. E tudo que Satanás quer é nos tornar órfão. Pasmem, mas 70% das igrejas hoje estão lotadas, mas lotadas de órfãos. A minha igreja, eu tenho ministrado, eu tenho curado muitas pessoas, e começou um movimento tão lindo, eu entendo que é avivamento. Eu estou vivendo um avivamento em Itajaí. Pessoas sendo curadas, restauradas, líderes, pastores. Deus falou fortemente em um momento, em uma oração que eu estava fazendo, e Ele disse: eu enviarei pastores para este lugar, para ser curado e transformado. E eu tenho pego pastores destruídos, e quando você volta um pouquinho, que estava dirigindo a vida deles, não era Deus, mas eram as circunstâncias, e as suas escolhas estavam totalmente equivocadas. Deus quer curar nesse tempo. Deus está em busca de homens e mulheres, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E para você adorar em espírito e em verdade, você tem que estar íntimo do Pai, conectado. Nada mais pode dirigir a sua vida a não ser o mover do Espírito Santo de Deus. Amém? Você não pode ir muito longe se você não tiver identidade. Quem é você? Quem é você? Ah não, pastor, eu puxei isso dos meus pais. Ei, quem é você? Até quando você vai dar desculpas? Até quando você vai dar desculpas? E você vai colocar e transferir a culpa para outros. Por muito tempo eu fiz isso. Por muito tempo eu coloquei a culpa na minha família. Por muito tempo. Quem é você? Quem é você, João? Quem é você, Maria? Descobrir a sua identidade faz você operar a partir de quem você é e não das suas circunstâncias. Até que você saiba quem você é, você não poderá cumprir o seu propósito. Por isso que tem muita gente dentro das igrejas, mas elas não sabem quem elas são, e elas não sabem nem o que fazer. O que eu poderia fazer? Ah não, mas
eu não canto, eu não prego, então isso não é para mim. Olha a orfandade. Você conhece alguém assim, ó? Passaram por mim, mas não me cumprimentaram, ninguém foi lá em casa, fiquei 2 semanas sem ir na igreja, e o pastor não ligou. Ei, você conhece alguém assim? Ei, orfandade. Esse era o Júnior que está pregando para vocês, porque um órfão não curado, ele vira um tirano. Eu era órfão, e eu luto contra a orfandade todos os dias. Em ambientes que eu chego, se eu não for aceito para o órfão, ele já elimina, ele nunca mais pisa ali. E eu tenho lutado contra isso. Esses dias um pastor me levou para o Rio de Janeiro, chegou lá, me deixou no aeroporto 3 horas plantado. Depois veio me buscar, me largou na igreja no meio daquela multidão. Eu fiquei lá plantado assim. Em outros tempos, eu nunca mais pisaria naquele lugar. Sabe por quê? O órfão, ele sempre espera que alguém venha até ele, ele nunca vai. Ou seja, o órfão, ele espera a visita, ele nunca vai ao encontro do pai. Se Deus está falando contigo, vai falar muito mais. Seja como o Júnior. Realmente, pastor, eu reconheço que eu tenho vestígio de orfandade, e eu quero ser curado, eu não quero mais ser assim. Isso está atrapalhando o meu casamento, isso está atrapalhando a minha família, isso está atrapalhando a minha igreja, isso está atrapalhando a minha vida, o propósito pela qual Deus tem para mim. Eu quero compartilhar algo com vocês. Quem que era o Júnior? Eu venho de um lar onde o meu bisavô, um italiano, ele veio da Itália e ele veio exatamente para o estado de vocês. E foi exatamente isso ontem que o Espírito Santo falou para mim. Júnior, você está vindo aqui. Eu tenho orado nesse estado, porque o meu avô pisou nesse estado. E o meu avô, ele tinha plantações de vinha. E ele era extremamente alcoólatra. Então ele judiou da minha bisavó por toda a sua vida. Para você ter uma ideia, ele selava ela como sela um cavalo, e pegava o relho e batia. As pernas dela eram todas queimadas a ferro. Ele era um monstro. O meu avô Atílio foi criado neste ambiente do meu bisavô Augusto, e o Atílio reproduziu exatamente aquilo que recebeu do pai. E o meu avô judiou tanto da minha avó que aos 26 anos ela morreu, deixando 3 crianças órfãs. Meu pai, o meu tio Celeste e a minha tia. Preste atenção. O meu pai se criou também nesse ambiente, e ele vai reproduzir exatamente aquilo que aprendeu do pai, do meu avô. E o meu pai se casou com a minha mãe, e durante 28 anos ele judiou dela. Os 3 primeiros filhos da minha mãe, meus 3 primeiros irmãos, morreram por conta do meu pai. Minha mãe então não queria mais engravidar, porque os 3 morreram. Um de 4 meses, um de 7 e uma de 9. Ela adotou então a minha irmã mais velha, a Kátia. E quando ela adota a Kátia, ela pensou que haveria uma mudança do meu pai. E o meu pai continuou na mesma, e ele dizia para ela o seguinte: quando você tiver um filho homem, eu deixarei de beber. Minha mãe tentou uma 4ª gravidez, engravidou da minha irmã Cristiane.
Minha mãe então tentou uma quinta gravidez, porque a promessa era frequente, e nasceu a minha irmã Michele. E aí então, minha mãe decide não engravidar mais, porque ela já estava sofrendo muito. Quando você lê meu livro, você vai escutar, ou melhor, vai ler a história da minha mãe. É muito forte. É muito forte. Porque agora estava a minha mãe e mais 3 meninas fugindo do meu pai, porque ele era extremamente violento. E minha mãe compartilhou que por um acidente eu nasci. Por um acidente eu nasci. Eu ouvi isso da minha mãe. E o meu pai não cumpriu a promessa. E ele continuou bebendo. E eu comecei a apanhar aos 7 meses de idade. E minha mãe não podia fazer nada. E naquela época era sítio. E minha mãe disse que não podia mais largar ele, porque não podia ir para a casa dos pais. E ele ameaçava ela que se deixasse, ele mataria ela, enfim. Ela permaneceu. E eu comecei a me criar. Eu comecei a crescer, ou melhor, nesse ambiente, sendo criado, nesse ambiente totalmente sem estrutura, e eu me tornei naquela criança esquecida no banco da escola. Por quê? Em casa, eu tinha que fugir do meu pai. Na escola, eu fugia das pessoas, eu fugia dos meus amigos. Quando chegava na hora do recreio, eu ia lá para aquele banco, o último da escola, e lá eu ficava. Até os meus 13 anos eu não conseguia levantar a cabeça. E eu sofri tanto, que no 7º ano, eu tive que parar de estudar, porque eu não conseguia mais. E tudo que eu pedia era morte, porque eu não tinha um lar funcional, eu não tinha uma escola que me trazia segurança. Na hora do recreio, eu me escondia, mas no intervalo eu tinha que sair 5 minutos antes que todos os alunos saíssem. Por quê? Porque se eu saísse junto com os alunos, eu apanhava muito. E eu lembro de cenas até anos passados, eu lembrava de cenas e me doía demais até Deus me curar, porque eu me via sendo chutado pelos meus amigos no meio da multidão, e sem expressão, eu não fazia nada. Minha irmã Michele até tentava me ajudar, mas também não conseguia. Então eu não consegui mais. Aos 13 anos, tudo que eu pedi era para que Deus me levasse. Eu pedia a morte, eu escrevia cartas suicidas, porque eu não tinha mais o porquê viver nessa terra. Eu não tinha razão. Meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me beijou, eu nunca fiz uma refeição com meu pai. Meu pai chegava em casa, ele quebrava tudo, a nossa casa era toda quebrada, nós dormimos na rua anos, eu, minha mãe, minhas 3 irmãs, dormimos na rua, e aquilo nos travou de uma certa forma que eu não tinha expressão nenhuma, eu não conseguia me comunicar com ninguém. Por isso que eu digo para vocês no início dessa mensagem, eu sou a pessoa mais improvável hoje para estar falando numa plateia tão seleta. Sabe por quê? Porque eu nunca consegui olhar nos olhos de alguém na minha infância e até parte da minha adolescência. E aos 13 anos, uma senhora chamada Irene, ela passou na frente da minha casa e lá estava eu, e ela disse o seguinte, ela disse, Júnior, ela me chamou de Juninho, ela me chama de Juninho até hoje, e ela disse, Juninho, vamos à igreja comigo? E naquele dia, meu pai tinha batido tanto na minha mãe, porque nós apanhávamos todos os dias. E eu disse, deixa eu falar com a mãe. E a minha mãe deixou, vai filho, vai na igreja. E quando eu cheguei na igreja, dá um dó maior aí, isso. Dó de mim, queridos. Eu nem sei o que eu estou falando para ele, mas amém. Aquela canção assim, quando eu entrei na igreja, estavam cantando. Pra te adorar, ó Rei dos Reis.
Os átrios do Senhor. Quando eu escutei Aonde Flui o Amor, eu disse: será que existe realmente essa casa? E o pastor fez o apelo e eu vim para frente. E naquele dia eu encontrei um pai. Aquele dia eu encontrei um pai. E aquele dia eu comecei a ter sonhos em Deus. Aquele dia eu comecei a ter esperança para minha família. Aquele dia eu comecei a ver a vida de forma diferente. Eu fui para casa, eu era outro Júnior. Eu tinha ainda as minhas mazelas, eu tinha minha paralisia ainda física, mas dentro de mim é como se houvesse uma explosão, aonde o amor chegou, aonde a esperança pousou e ali ficou. E Deus começou um processo de transformação dos meus 13 até os meus 22 anos. Mesmo na igreja, eu ia para a igreja, eu apanhava ainda, eu ia de bicicleta às vezes, eu conseguia uma bicicleta, ficava um pouco longe, e eu lembro que eu tive que mudar de caminho. Eu falo isso no livro, porque eu era tão calado, eu era como se fosse um saco de pancada de todos. E quando eu passava de bicicleta, próximo ao rio da minha casa, tinha uns rapazes que eles batiam em mim, derrubavam a minha bicicleta, a minha corrente caía, e eu tinha que colocar a corrente. Eu chegava na igreja com a mão toda suja de óleo, mas eu não desisti, eu perseverei. Isso não foi uma vez, nem duas, nem 10, nem 50, foram anos assim. Foi toda a minha adolescência, foi parte da minha juventude. Eu só fui ter uma moto aos 18 anos, porque comecei a trabalhar muito cedo, porque começou a gerar dentro de mim uma esperança. E eu disse para minha mãe: mãe, eu quero trabalhar, eu quero ser alguém na vida, eu quero ajudar a senhora, eu quero reformar a sua casa. Nós não tínhamos porta, não tínhamos janela, não tinha um prato, não tinha nada, não podia ter nem talheres, porque o meu pai ameaçava, se tivesse faca em casa, ele pegava para matar minha mãe. Era uma coisa terrível, terrível. Eu não consigo compartilhar para vocês em tão pouco tempo, e muito menos eu compartilhei tudo no livro, porque eu escrevi 700 páginas, aqui só tem 227. A questão é que eu perseverei, eu mudei de caminho. 3 vezes mais longe era da igreja o caminho que eu ia, mas eu perseverei, eu não desisti. Tudo isso foi transformando a minha vida, porque todas essas circunstâncias, toda a minha família tinha gerado em mim um turbilhão de mentiras. Então eu não acreditava que eu ia ter uma família, eu não acreditava que eu seria um pai, eu não acreditava, eu não conseguia ver, eu não conseguia ter esperança. Mas na minha juventude, ali dos 13 até os 22, aos 19 eu vou conhecer Michele. E Michele é filha única. Também teve um problema de paternidade, porque o pai biológico deixou Michele quando ela era bebê ainda, pequena. Mas o padrasto foi aquele padrasto que assumiu a família. Se tem algum padrasto aqui, eu falo no meu livro: ame essa família que Deus te deu, esses filhos que você não gerou, mas que Deus deu a oportunidade de você cuidar. E Michele, então, ela sempre foi muito decidida. Michele, eu pediria um lenço para mim, senão vai começar a pingar aqui. Isso, se alguém tiver um lenço para mim de papel, agradeço. Então Michele me ajudava. Para você ter uma ideia, eu não tinha opinião própria. Eu
para ir comprar uma camiseta, eu tinha que levar a Michele, tinha que levar a minha mãe e minhas 3 irmãs ir para o centro para escolher uma camiseta. E hoje, eu não sou só pastor, mas sou administrador e construtor também. Porque eu entendo de construção civil. E construímos essa igreja ali, eu determinando cada detalhe. Sabe por quê? Só vem de um lugar, do Pai de amor. Só vem de um lugar. Entenda uma coisa nessa noite. Nesse período que eu conheci Michele e até o meu casamento, nós começamos a sonhar. E sabe quais foram os meus sonhos? O meu pai morreu aos 14 anos. Ele morreu 1 ano depois que eu aceitei Jesus. E uma das maiores tristezas minha, igreja, aqui vocês estão fazendo uma conferência, e quando eu vi o tema que diz: ame para que todos sejam salvos. Meu Deus, que insight de Deus esse tema. Eu já vou explicar por quê. Porque o meu pai morreu 1 ano depois que eu aceitei Jesus. E o meu pai, ele ficou entrevado em cima de uma cama, no osso e na pele. Para você ter uma ideia, ele se tornou mais ou menos o tamanho de uma criança de 5 anos. Porque os pés vieram parar aqui no abdômen, as mãos, e ele foi encolhendo. E 15 dias antes de morrer, ele aceitou Jesus. E ele chamou minha mãe, ele pediu perdão para minha mãe. Eu nunca vi ele pedir perdão. Eu nunca vi ele chorar, e ele chorou naquele dia. Ele pediu perdão para mim, pediu perdão para as minhas irmãs. E ali ele caiu em coma, e dali eu só vi ele no caixão. Mas sabe o que me deixou muito indignado? É porque quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a ver que existia uma esperança, existia uma solução para a minha família. E eu me cobrava porque não deu tempo de eu salvar meu pai. Eu não consegui levar meu pai para um centro de recuperação, eu não consegui. E isso na minha juventude fez com que gerasse em mim uma inquietação tão extraordinária, que eu comecei a sonhar que toda a minha dor iria se transformar em meu maior testemunho. E se tornou. Porque se você acha lindo a igreja que você viu, é porque você não conhece a obra que eu tenho na cidade de Itajaí. De órfão quando criança, hoje eu tenho um orfanato. De órfão na adolescência, hoje eu tenho um orfanato de adolescente. De pai viciado, hoje eu tenho um centro de recuperação que cuida de mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres também portadoras de vírus HIV. Aonde a família não quer mais, eu quero, e eu cuido dela até a morte. Aonde o hospital não pode ficar, eu sei o valor de uma vida. Eu sei. Porque quantas vezes, pastor Oséias, eu tive que buscar o meu pai na esquina, porque ninguém estendia as mãos. Ninguém estendia. Quantas pessoas julgam quando eu vejo um mendigo, morador de rua, ele está em profunda depressão. Ele não está ali porque ele quer, porque ele é um vagabundo. Não é isso, igreja. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos amar. Tem tudo a ver essa conferência nesse tempo, porque nós precisamos sim sentir a dor do próximo. Nós precisamos ter empatia. Se eu puder amanhã falar um pouquinho, eu vou falar exatamente sobre isso. E eu quero falar sobre Neemias, que teve empatia. E ele vai reconstruir uma cidade e abençoar um povo que ele nem conhecia direito. Empatia é sentir a dor
do outro. Eu passei fome. E aí então eu criei o projeto Mercado Solidário. Hoje eu tenho um mercado e as famílias carentes da cidade, elas são cadastradas, recebem um dinheiro solidário e junto com esse dinheiro solidário elas vão, pegam um carrinho com os filhos. Eu me vejo, porque eu nunca comi bolacha, eu não gosto de bolacha hoje. Eu falo no meu livro que eu não sou nem de comer muita carne. Se não tiver carne em casa não tem problema, porque eu fui criado sem carne. Mas quando você pode fazer algo para alguém, você se sente tão bem, você descobrindo o seu propósito. E eu entendi que eu estou nessa terra para ser um canal de bênção. Eu estou nessa terra para trabalhar para o Senhor, para trazer o reino dos céus para a terra e mudar qualquer atmosfera, qualquer circunstância. E tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não sei como que foi a sua vida, mas por muito tempo eu fiquei paralisado, por muito tempo eu não tinha expressão nenhuma, por muito tempo eu não falei, por muito tempo, queridos, por muitos anos, a minha vontade nessa noite é chorar, porque eu estou lembrando de tudo que Deus fez, e Deus era tão amoroso, e por muito tempo eu tive muita dificuldade de me relacionar com Deus Pai. Como falar que Deus era pai se eu não tive um pai biológico? Então eu não sabia ser filho, e por isso que talvez o meu processo de transformação foi mais doloroso e mais demorado, e que hoje eu posso compartilhar com a igreja e dizer que pode ser diferente com você. Eu não sei como que foi o seu lar, eu só gostaria que todos fechassem os olhos agora. E quais são as lembranças que você tem da casa do Pai? Quais são as lembranças? Quais são as lembranças? Quando você lembra da casa dos seus pais, quais são as lembranças, boas ou ruins? O filho pródigo não se sentia mais digno de ser filho, não por conta do pai, porque ele tinha um pai bom, mas ele acreditou em mentiras que vinham em sua mente, como rejeição, incapacidade, desvalorização, preocupação, incredulidade, manipulação, ansiedade, isolamento, apatia, fracassos. Talvez a sua lembrança seja igual à minha, não tão boa. Talvez você agora, lembrando da casa dos seus pais, você vai lembrar do seu pai gritando, batendo em você, sendo estúpido com sua mãe. Talvez o seu pai não foi alcoólatra, mas ele era ausente. Talvez o seu pai não era ausente, mas não te abraçava, e você sente a falta de um abraço hoje. Como você queria ter um abraço do seu pai, e você não teve. E por muito tempo eu também fiquei parado. Isso, feche os teus olhos e continue a imaginar. Traga a lembrança da casa do seu pai. Talvez o seu pai até te abraçava, mas nunca falou eu te amo. E hoje você não consegue falar eu te amo. Hoje você tem filhos e você não consegue falar eu te amo para os seus filhos. Talvez você ama profundamente, mas você não consegue expressar. Eu quero dizer para você nessa noite que essa circunstância não é a sua identidade. Você não é assim. Talvez você esteja sofrendo e não saiba o motivo. Talvez venha procurando para os seus vazios um preenchimento superficial nos mais diversos tipos de relacionamentos, e você não consegue preencher esse vazio. Talvez queira que todos e tudo olhem para você com prioridade e atenção. Isso é orfandade. Talvez a cultura dominante deste mundo tenha criado uma pressão tão negativa que esteja levando você a demonstrar pelo lado de fora o que não está pronto para fazer do lado de dentro. Talvez você se tornou um ser superficial. Assim como eu sempre pensava, talvez você não se ache digna. Eu achava que eu não era ninguém. Eu achava que eu não tinha valor.
não imaginava o propósito pela qual Deus tinha me criado. Abra os seus olhos. Quais são as lembranças? Boas ou ruins? Talvez você nessa noite está aqui na plateia e você diz: pastor, graças a Deus eu tive pais presentes, pais amorosos que me protegeram. Porém, todo extremo não é saudável. Talvez os seus pais te protegeram tanto que você se tornou numa pessoa frágil, medrosa. E sempre tem que ter alguém com você para você ir além. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: a sua identidade não é as suas circunstâncias. Deus, nessa noite, Ele quer revelar a sua identidade, e você vai sair daqui enviado para viver um novo tempo, em nome de Jesus. Existe uma solução, existe um pai, e eu encontrei esse pai. A minha filiação foi restaurada, e você também pode ter a sua filiação restaurada nessa noite. É possível encontrar um pai e nunca mais se sentir ausente. Para encontrar um pai, primeiro se desfaça das mentiras que tem te aprisionado. O filho pródigo disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele está caindo em si, porque até então, de forma irresponsável, essa parábola, rapidamente eu quero explicar para vocês, que quando Jesus deixou essa parábola, Ele está explicando o funcionamento do reino dos céus. Esse pai representa Deus, e esses dois filhos, o que sai de casa e o que permanece, ele representa muitas vezes eu e você, que de forma irresponsável decidimos viver a nossa vida do nosso jeito e não do jeito do nosso pai. Esse filho não tinha problema em questão de ter um pai ruim, mas na mente dele, ele não estava no ambiente a qual ele era aceito. Ele tinha as suas inquietações. E ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Mesmo ele tendo boas lembranças da casa do pai, ele tinha que pagar um preço, a qual ele não estava sendo alimentado como deveria ser. Talvez você está pagando um preço hoje. Sabe por quê? Porque você não descobriu ainda a sua identidade. E você começa a olhar para as pessoas e você diz: como é que para as pessoas as coisas dão certo e para mim não? Você precisa voltar e se consertar. Pedir perdão se for preciso. Talvez você errou de forma inconsciente. Ninguém dá aquilo que não tem, e talvez você fez isso. O filho pródigo acreditava nas mentiras de que não era mais digno de estar na casa do pai. Quais são as mentiras que você tem acreditado e tem te aprisionado? Medo. O medo atrela a rejeição, incapacidade, você se sente incapaz, orfandade, desvalorização, você se desvaloriza, nem do seu corpo você gosta. Os meus olhos são verdes, e por muitos anos eu olhava no espelho e eu odiava a cor dos meus olhos, porque eu não gostava de mim, e eu dizia: por que que eu nasci com esse olho? Eu tive que pedir perdão para Deus. Eu acreditava na mentira que o meu olho não era tão bonito, mas talvez era o sonho de ter um pai, porque o meu pai tinha os olhos escuros. E eu fui lembrar aqui no Rio Grande do Sul, eu passei de frente ao estádio, a Arena do Grêmio, e o Espírito Santo ministrou no meu coração. E hoje eu sou flamenguista. Sabe por quê, irmãos? Eu não sou muito de time, mas se me perguntarem eu vou dizer que eu sou flamenguista, porque o meu pai tinha uma cuia do Flamengo, mas ele nunca disse que torcia para aquele time. Mas um dia eu perguntei para minha mãe, quando ele morreu: mãe, por que isso aqui? O que é isso aqui? Por que essa foto? Por quê? A mãe disse: o teu pai sempre foi flamenguista e a mãe vascaína, e mesmo não tendo um pai presente, eu tinha o sonho de ser aquele filho amado por um pai que não existia. Olha só,
inconscientemente eu me tornei flamenguista, só porque eu sabia que aquela cuia, é cuia que se diz? A cuia é aqui tem muita gente, né? No sul aqui, né? Talvez o ódio, talvez você tenha fracassado em muitas coisas e profissionalmente você não consegue ir além, você nunca para em serviço algum, hoje vai cair por terra, você vai ser curado. Ei, se preparem, ou talvez seja o ódio, talvez você tenha um ódio tão grande, amargura, inveja, talvez o sentimento de inveja, não é feio você dizer que você é invejoso, invejosa. Fale para Deus essa noite, diga: eu não quero esse sentimento não é a minha identidade. Em algum momento da sua vida algo foi tirado, e você se tornou nesse ser que você não é, e você só vai ser curado a partir do momento que você sai do grau de negação para aceitação, quando você aceita ser curado. Eu fui ministrar numa igreja, Assembleia de Deus, uma igreja tradicional, e no final eu fiz um apelo, e o pastor da igreja veio e se abraçou comigo e começou a chorar incansavelmente. Eu fiquei sem entender, e ele falou no meu ouvido, ele disse: pastor, eu nunca beijei os meus filhos. Ele tem 2 filhos homens, ele nunca beijou os filhos. E ele disse na sua ministração, o Espírito Santo falou comigo, que eu nunca beijei, porque quando eu tinha 18 anos, eu fui beijar meu pai no rosto, e ele disse: homem não beija homem. E ele proibiu eu de beijar ele. E ele levou aquilo para a sua vida. Ele acreditou numa mentira, que homem não beija homem, e ele nunca foi o que deveria ser para os seus filhos biológicos. E aí veio o choro do remorso. Mas para a glória de Deus, ele foi curado. E sempre que eu falo com ele, ele disse: pastor, hoje eu beijo os meus filhos, eu beijo os irmãos da igreja, hoje eu sou curado, pastor. Talvez você foi criado daquela forma dura, que homem não chora. Meu Deus, que homem não chora? Não chora pouco, olha aqui, dá mais lenço aí. Talvez você tenha acreditado na mentira do pecado sexual, e o adultério, a pornografia está te paralisando, e você acredita nessa mentira, que a pornografia você não consegue mais largar, você não consegue mais ficar longe. Ou você mata esse pecado, ou esse pecado vai te matar. Ou você elimina essa mentira da sua vida. Você não foi criado para ser um vaso de desonra, você foi criado para ser um vaso de honra. Talvez a fornicação, a lascívia, o abuso, o estupro, talvez você foi abusado sexualmente, até hoje você não conseguiu liberar perdão para o abusador, e ninguém sabe, só você, o abusador, é que sabe. Mas hoje é noite de perdão, hoje você vai liberar perdão, porque isso não vai mais te paralisar, em nome de Jesus. Talvez o ocultismo, feitiçaria. Tem gente que até os dias de hoje está na igreja, mas não sai de casa sem ler o horóscopo. Isso não pode dirigir a sua vida. O horóscopo não pode dirigir a sua vida. A pornografia não pode dirigir a sua vida. O ódio não pode dirigir a sua vida. O trauma não pode dirigir a sua vida. Palavras de maldição não pode dirigir a sua vida. Sabe por quê? Você tem um Deus presente, um Deus Pai de amor, que te ama, e é Ele que tem as verdades ao seu respeito. A orfandade vai te levar exatamente à posição deste filho, que tinha um pai bom, mas era órfão de pai vivo, não por conta do pai, mas por causa dele mesmo. A orfandade paralisa o desejo de pressentimento e bloqueia o sentimento de conquista. É por isso que muitas pessoas pensam em desistir e até se suicidar. Nós estamos vivendo um índice enorme de suicídio. Por quê? Pessoas que perderam a identidade e veio a depressão, reaja contra as disfunções emocionais adquiridas.
e de lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A orfandade traz a sensação de não pertencimento, de afastamento, de isolamento. Ela muda a maneira de vermos a nós mesmos, trazendo distorções e nos afastando da verdade. Isso é a orfandade, te afasta da verdade. E você cria algo na sua mente. Talvez você nunca tenha sido rejeitado pelo seu pai, mas ele foi tão ausente que te tirou a certeza de que você seria aceito ou aceita. Podemos ver o caso de Davi. Quando Deus pede para Samuel ir até a casa de Jessé, Jessé apresenta 7 filhos. Davi estava lá, cuidando das ovelhas do pai. O pai não acreditava em Davi. Eu acredito que Davi tinha um problema de paternidade terrível, porém Davi, ele se apegou ao Pai Celeste, porque o pai terreno vai errar. Eu vou errar, você vai errar, mas Deus não erra. Se você entender isso nessa noite, valeu a pena a minha vinda até Guaíba. Eu não preciso nunca mais voltar aqui. Mas eu volto, pastor. Samuel diz: esses são todos os seus filhos? Não, ainda tem um no campo, cuidando das ovelhas. Olha só, Deus revelando Davi através de Samuel. Ei, preste atenção, Deus vai revelar a sua vida nessa noite, através dessa palavra rema para o teu coração. Samuel disse para Jessé: ninguém vai se assentar para fazer nenhuma refeição até que Davi chegue. Lá vem Davi. Sabe por quê? Deus na vida dele. Sabe quem você é? Você é um príncipe. Você é uma princesa. Entenda isso nessa noite. Deus o fez ser revelado por Samuel. Em Deus você não é rejeitado. Em Deus você não é rejeitado. Então reconheça o erro e receba a cura. O filho disse, o filho volta para casa, porque ele caiu em si, ele volta para casa. Olha só, ele estava fora do caminho. A orfandade te tira do caminho, te tira da intimidade com o pai. A orfandade te leva para lugares aonde você não foi feito para estar. Era onde estava esse filho pródigo. Mas ele caiu em si, ele volta para a casa do pai. E o filho diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Reconheça o erro e receba a cura. Se tem algum pai aqui que não foi o pai que deveria ser para os seus filhos, você vai pedir perdão para Deus essa noite. E depois você vai pedir perdão para os seus filhos. E a cura vai vir. E você vai ver que você vai deslanchar. Os seus netos serão muito melhor. Meu Deus, se tem algum filho que você pedir perdão para o pai, porque o pai foi bom, mas o filho errou. Eu não sei quais foram as tuas escolhas. A questão é que eu quero que você entenda nessa noite que a orfandade vai fazer você fazer escolhas erradas. E você vai errar. E tudo que você precisa é pedir perdão. Tudo que você precisa é se arrepender. Tudo que precisa é você liberar perdão também. Porque esse pai do filho pródigo, que representa Deus, ele é tão misericordioso que ele vai perdoar aquele filho. O perdão é o primeiro passo da jornada para deixar a dor para trás. Libere o perdão, se preciso, nessa noite. A falta de perdão abre portas para que os atormentadores possam assediar você. E tudo que eles querem é te paralisar, tudo que eles querem é te neutralizar, tudo que eles querem é que você não vá além. Por muito tempo, eu acreditei na mentira que eu não seria um cara bem sucedido. Só o perdão tem o poder de te livrar das amarras e libertar para começar a viver em paz. Já estou terminando. O louvor já pode subir, mas antes eu quero falar um pouquinho só de José. Você conhece a história de José? Nós estamos numa conferência, eu não vou explicar a história de José agora. Porém, preste atenção, olhe para mim. Não perca
o que Deus está te dando de oportunidade nessa noite, nessa conferência, desde ontem. Não perca. Jessé, ou melhor, José, ele foi vendido pelos irmãos, você sabe, passou pela casa de Potifar, depois a prisão, depois ele chegou a ser o segundo homem mais importante, governando o Egito, e ele está diante dos irmãos que venderam. Olha só, preste atenção. José não vai paralisar a vida dos irmãos. Sabe por quê? Ele não era órfão. Ele tinha Deus Pai em todos os momentos. Ele diz: cheguem mais perto. Gênesis 45, 4 em diante. Disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Olha José aliviando os irmãos. Você está na terra para aliviar, liberar perdão para as pessoas que te fizeram mal. Eu vou avisando ele, então. Seja como José. Olha onde que José chegou. Ei, você quer romper? Você quer realmente se tornar um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida? Não financeiramente apenas, porque ser bem sucedido, eu estou me referindo a ser próspero. E ser próspero não é ter muito dinheiro, é não ter falta de nada. É não ter falta de nada. José simplesmente vai dizer o seguinte: não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Preste atenção. Eu fui perguntar para Deus por que José estava tão íntimo assim dele. Olha a escola que José teve. Quando José ainda era criança, o seu pai Jacó tinha que pedir perdão para quem? Para o seu tio Esaú. Onde é que tá? E José, eu acredito que José presenciou o pai pedindo perdão para o tio. Anos depois, quando ele está diante dos irmãos, eu acredito que o Espírito Santo fez José lembrar. E a intimidade que ele tinha com Deus, ele vai liberar perdão. Porque quando José estava na casa de Potifar, que a mulher de Potifar tentou contra José, o que José disse? Não é o modelo que eu tenho aprendido em casa. Meu pai trabalhou 7 anos para ganhar minha mãe, não é assim que eu vou encontrar mulher. O que eu quero mostrar para você nessa noite é que você vai se tornar naquilo que você recebe. Talvez você se tornou num ser que até você está se desconhecendo agora, porque você foi vítima de um lar disfuncional, de uma família disfuncional. Mas eu não quero que você culpe os seus pais, não. Eu quero que você alivie os seus pais. Libere perdão, se for preciso conversar com eles, você vai conversar. Mas entenda que eles também não tiveram a oportunidade talvez que você está tendo. Por que eu me cobrei na adolescência e na juventude? Porque eu queria que meu pai estivesse num culto como esse, ouvindo uma palavra como essa, para ele ser curado, para ele ser transformado. Você vai reproduzir aquilo que você recebeu. Então examine-se como está o seu coração em relação aos seus pais. Se tem algum ressentimento, se tem alguma indiferença, Moisés, tá me ouvindo? Se tem alguma retaliação, algum ódio, o Senhor quer curar fazer só um mic com noite. essa música até a gente pegar as notas. Vivam diariamente o amor do Pai. Vivam diariamente. Eu também não Aquele sei. pai,
Ele chega para o filho pródigo, É dó. ele perdoa e ele diz: tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Mas quais eram as mentiras que o filho pródigo acreditava? Ele acreditava que ele não poderia mais ser filho. Preste atenção, o que a palavra diz? Voltarei para o meu pai e direi: pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha a mentira que o filho pródigo estava acreditando, que ele não era mais digno de ser chamado filho. Talvez as suas escolhas te levaram para um buraco tão profundo do pecado, que hoje você não se considera mais limpo, mais puro. E nessa noite talvez você está dizendo: para mim as coisas não têm mais jeito. Isso é uma inverdade. Em Deus todas as coisas são possíveis. Em Deus todas as coisas são possíveis. Retorne para a sua posição de honra. Mas o pai disse: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no dedo e calçado nos pés. A roupa representa a mentalidade nova. Diga comigo: mentalidade nova. São vestes novas que Deus vai te dar nessa noite. O anel no dedo são promessas. Diga comigo: promessas. E sandálias nos pés, libertação. Você vai ser liberto de todo o mal que te aprisionava. Eu quero orar por você. Se coloque de pé. Eu queria chamar aqui os pastores da igreja aqui, pastor Oséia, sua esposa. Quero fazer um ato profético aqui nessa noite. Pode chegar aqui na frente, aqui no altar mesmo. Isso. Cadê a esposa? A esposa está aí? O tom original pode ser ou quer mais alto? É som. Eu queria que vocês se colocassem aqui olhando lá para eles. Se afasta um pouquinho um do outro. Moisés, Depois mudou vocês tudo. se abraçam. Quão grande é meu Deus em Fá. Vou fazer um ato profético aqui nessa noite, que vai trazer muita cura. Se prepare. Eu quero que você feche os seus olhos e você cante essa canção. Fale com Deus. Fale com Deus. Você foi criado para ter intimidade com Ele todos os dias. Não é somente quando você está reunido na congregação, não é somente quando você está ajoelhado, não. É nesse momento. Em todos os momentos Deus quer ter essa intimidade contigo, e Ele vai te compartilhar muitas verdades. Quão grande é o meu Deus, Grandes coisas Ele fará na sua vida cantarei e através de você. quão A sua grande é o dor meu hoje, Deus, amanhã será o seu maior testemunho. quão de ver, Entenda isso nessa noite, quão grande que a sua dor se transformará no seu maior testemunho para a glória de Deus. Quão grande Sim, Espírito é o Santo, meu Deus, toca nos corações essa noite. cantarei quão Que toda mentira, grande é o meu Deus, toda inverdade e todos hão de ver, caia por terra direto, nessa Pai. noite. quão grande é o meu Deus. Sim, Espírito Santo. Por gerações Ele é. O tempo está Chegou o seu em dia. suas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim.
se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Todos vão te ver. Quão grande é o teu Deus! Quão grande, quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Ao som dos instrumentos, a igreja ainda com os olhos fechados. Eu sempre tive o sonho de ter um abraço do meu pai, e eu não consegui abraçar. Eu fui abraçar ele no dia que o caixão chegou, e foi a única vez que eu consegui chegar perto do meu pai, porque ele era muito bravo. E aquilo me marcou tanto, porque eu queria que os braços dele se abrissem para me abraçar. E aquilo foi muito forte para mim. Talvez você tenha um sentimento que você nunca conseguiu abraçar o seu pai como você queria. Talvez você nunca conseguiu abraçar a sua mãe. Eu não sei a sua história, eu não sei da sua vida, mas um dia eu estava numa celebração e eu recebi um abraço do meu pastor, e aquilo me curou, aquilo me transformou. Nesse momento eu quero desafiar você a ser curado, a ser transformado. Você vai sair do seu lugar, você que tem a falta de um abraço de um pai, mesmo que ele seja vivo, mas você sente a falta. Nessa noite aqui o pastor Oséias vai estar representando o seu pai, e a pastora Raquel vai estar representando a sua mãe. Então eu queria que você saísse do seu lugar, e você vai vir aqui, você vai receber um abraço. Eles não vão orar por você, eles vão simplesmente te abraçar, e o abraço deles vai te curar nessa noite. Pode sair do seu lugar e vir, porque essa noite Deus marcou para você, para você, para você. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. O seu choro vai se tornar em alegria. Oh, Ele é. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele Sim, Espírito é Santo. a própria Sopra luz, toda mentira, e as trevas toda mentira, toda paralisia, toda treva, sua voz, Senhor, que nessa noite tremer com sua voz, caia por terra. quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Ele é, Ele é.
sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu canto